Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Gênesis 15 e nos diz assim: O Senhor falou a Abraão dizendo: Não temas, Abraão. Eu sou o teu protetor e tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E, conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. E acrescentou: Assim terá a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhes disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por dentre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Amados irmãos e irmãs, eu quero trazer para vocês uma reflexão mais do início desse texto do que do final. Vamos lá, a primeira coisa que eu acho que é interessante é que a vida de todo e qualquer cristão, ela tem que ser uma vida que toca no inimaginável. Naquilo que ninguém é capaz de enxergar com os próprios olhos. Naquilo que é impossível. Por que eu estou falando isso? Olha o dilema de Abraão. Abraão era velho, Sarai, sua esposa, também era velha e infértil. Eles não tinham mais condições de terem filhos. E Abraão então se questiona, ele coloca diante de Deus a sua angústia. Já podemos refletir aqui que o nosso diálogo com Deus tem que ser um diálogo sincero. Ou seja, Deus, olhe, eu não tenho herdeiros, eu não tenho filhos. Para o senhor ter noção, vai ter que ser o filho de um empregado, o filho de uma escrava, alguém assim, que vai ser meu herdeiro. Porque eu não tenho filhos. Ele abre o coração para Deus. Abraão não mente. Acho que um dos grandes problemas atuais é que a gente fica mentindo diante de Deus. É um falso zelo, né? Uma falsa piedade. Gente, na oração tem que ser um diálogo sincero. E Abraão fala a verdade para Deus, mas Deus em contrapartida fala para Abraão: Abraão, é o seguinte, eu de fato estou contigo. Abraão, eu vou te dar um descendente. Abraão, me escute. Abraão isso, Abraão aquilo. E aí o que acontece? Ao Abraão escutar esta realidade, ele, na verdade, escuta de Deus, que precisa confiar, que precisa ter fé, e, na verdade, Abraão tem fé. O que Deus faz? Deus chama Abraão para fora, diz que a descendência dele vai ser grande, e no versículo 6 diz apenas: Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Abraão não questionou, embora tudo na vida dele mostrasse que ia ser o contrário. Abraão podia ter dito: Deus, eu acho que não, mas tudo bem que está dizendo, mas eu não concordo, eu acho que não, eu fico com o pé atrás. Abraão apenas teve fé. E segundo a palavra, né, a gente viu isso aqui agora, que Deus fez o quê? Considerou isso como justiça, ou seja, Deus enxergou em Abraão que ele era justo. Abraão foi justificado pela fé que ele tinha. Inclusive, lá no Novo Testamento, muitas e muitas vezes Abraão vai ser lembrado sobre isso, né? Foi a fé de Abraão que o justificou. Amados irmãos e irmãs, repita a mesma ideia então. É a nossa fé, é a nossa confiança em Deus que nos vai fazer ser homens e mulheres justos. É a nossa fé em Deus que vai nos dizer então o quão próximo nós estamos do coração de Deus. Nós possamos meditar sobre isso então, neste dia de hoje. Eu te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal,
para o estudo também do Evangelho desta quarta-feira. Até já!